Olá, meus amigos. Deus, o Altíssimo Deus, o Eterno Deus, Senhor de tudo, de todas as coisas, o Senhor da criação, seja com todos vocês. Que o Espírito Santo, a coluna de fogo que guiou o povo de Israel pelo deserto, essa coluna esteja dentro de você para guiar a sua vida, os seus pensamentos, guiar suas ideias, guiar a sua mente, sobretudo guiar o seu coração, para que você venha curtir a vida que Ele lhe deu. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida para que nós pudéssemos viver essa vida intensamente. Claro, obviamente, a vida neste mundo, obviamente, tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, tem as suas picuinhas. Mas vai fazer o quê? Se nós estamos vivendo neste mundo, e este mundo é um mundo de mentira, é um mundo de erro, é um mundo de pecado, é um mundo que jaz no maligno. Então, obviamente, seremos de forma direta ou indireta, seremos atingidos pelo mal que opera neste mundo. Então, isso significa que nós, mesmo sendo guiados pela coluna de fogo, que é o Espírito Santo, mesmo tendo a coluna de fogo dentro de nós, ardendo dentro de nós, ardendo a fé, ardendo a esperança, ardendo a confiança que um dia iremos viver a eternidade com o nosso Pai, nós temos que enfrentar esse mundo, um mundo de mentira. E é claro, imagine uma noiva vestida a rigor, linda, maravilhosa, todinha vestida de branco, branquinho. Ela começa a andar na rua, o que você acha que vai acontecer com a roupa dela? Vai se empoeirar. Não é verdade? Vai sujar. Por mais limpa que esteja, vai sujar. Por quê? Porque está andando na rua, está andando nesse mundo. Então, isso significa que no mundo nós temos tribulações. Essa é a realidade. Mas, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, nós temos a sua palavra. Ele diz assim, ele disse, olha que palavra bacana, que palavra, aleluia. Ele diz assim para os discípulos, para os seus seguidores, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. No mundo, acrescentou, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo.
Você já ouviu esse versículo muitas vezes, você sabe ele de cor e salteado. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você sempre ouviu falar disso, não é verdade? Nós todos. Mas nós, infelizmente, dadas as circunstâncias, a gente se esquece e comete um grave erro, que é a razão de nós sofrermos em dobro por causa desse erro. E é isso que eu queria que você atentasse, minha amiga e meu amigo. Especialmente você que é da fé. Você que é da fé. Você que está em Jesus. Você que tem paz em Jesus. A sua fé está focada nele, você tem paz. Só que as poeiras do mundo, as poeiras que tem, a poeira que existe nesse mundo, contamina a vestidura, né? Faz com que a roupa fique suja. Pois é, o diabo aproveita a poeira para mexer com a pureza daqueles que têm a fé no Senhor Jesus. E é costume, naturalmente, todos nós, eu falo para vocês, eu falo para mim também, eu estou sempre me policiando, mesmo assim, de vez em quando, sabe, a gente escorrega nesse aspecto. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E Jesus não teve aflição? Jesus teve aflição ou não teve no mundo? Teve aflição. Ele teve muita aflição, mais do que todos nós. Mas eu não encontro na Bíblia um momento, uma palavra que Jesus tenha lamentado, reclamado, gritado ou falado para outras pessoas das suas aflições. Jesus não confessou que ele estava aflito. Nunca. Mas ele viveu aflito neste mundo. Imagine ele, Deus, vivendo neste mundo. E ao invés de esperar fé pura do seu povo, ele encontrou ali hipocrisia, fingimento. Ele encontrou ali religiosidade. Imagine a indignação que ele deve ter sentido, a aflição que ele deve ter sentido. Porque aquele povo, os judeus, os escribas, os fariseus, que conheciam perfeitamente a lei de Deus, mas que viviam completamente a lei do diabo. Então, aqueles homens que ele esperava encontrar fé, não encontrou. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E Jesus se irritou com eles. Jesus se irritou com eles. Mas Jesus não reclamou. Ele não lamentou. Ele não ficou contando para os seus discípulos, puxa vida, esse pessoal não é brincadeira, não. Jesus não censurou aqueles judeus para os discípulos. Pô, você está vendo? Está vendo? Eu dei a lei para eles, mas olha só. Não. Jesus disse para os seus discípulos, no mundo tereis aflições. Porque Jesus sabia o que era aflição. E ele passava por aflição. Enquanto esteve no mundo, ele esteve aflito. Mas ele disse, olha só, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quer dizer, mesmo com as minhas aflições, que eu não confessei, que eu não falei para vocês,
que eu não pedi ajuda, que eu não, me consola aí, me dá uma palavra de fé, me ajuda aí, me levanta aí, porque eu estou precisando, estou sendo afligido. Não, Jesus nunca falou, Jesus nunca reclamou. Foi o homem mais afligido na face da terra, mas nunca reclamou, nunca lamentou, nunca confessou o que estava sofrendo. E esse é o segredo da fé, é um dos segredos da fé. Porque quando nós que cremos no Senhor Jesus, que temos paz no Senhor Jesus, confessamos para alguém as nossas dores, as nossas dificuldades, nossas aflições, de alguma forma nós estamos querendo a comiseração desse alguém. De alguma forma nós queremos que essa pessoa venha paparicar a gente, venha passar a mão por cima, que é o que nós fazemos quando somos crianças. A criança, você já deve ter notado, porque você já foi criança. Quando a gente é criança e a gente tropeça e cai, se não tiver ninguém do lado, o que a gente faz? A gente se levanta, sacode a poeira e vai em frente. Mas, se tiver alguém do lado, a gente começa a chorar. Chorar. Por quê? Porque é a natureza humana que carece de uma palavra, de um carinho, de uma atenção, carece de alguma coisa que venha aplacar o seu sofrimento, a sua aflição, a sua dor. É ou não é? E esse é o grande erro nosso, em geral. Quando nós reclamamos, quando nós encontramos um ombro amigo para lamentar, falar, reclamar, lamentar e para desabafar, Jesus nunca desabafou. Jesus nunca desabafou. Veja só o que diz aqui o texto sagrado. Em Isaías 53 fala perfeitamente do que Jesus passou. Mas uma das coisas que você tem que notar é que o texto sagrado diz assim, falando sobre Jesus: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Depois diz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Pensa uma carne sendo moída. Você vai no açougue, me dá um pedaço de carne, você compra lá um pedaço de carne, agora moe para mim. Você vê aquela carne passando ali inteira e saindo esmigalhada do outro lado. Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. E diz mais, diz que ele foi oprimido e afligido. Falamos a respeito dessa opressão e aflição que Jesus passou no futuro. Mas agora, lembro que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Olha só que forte. Não abriu a sua boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Quer dizer, aqui nesse versículo 7 de 53 de Isaías, fala 3 vezes que Jesus não abriu a sua boca. Fala, primeiro, ele não abriu a sua boca, depois fala
como ovelha muda, não abriu a sua boca, e também, novamente, assim ele não abriu a sua boca. 3 vezes. Quer dizer, quando Jesus fala para os seus discípulos, no mundo tereis aflições, ele já está profetizando, está dizendo, já predizendo o que iria acontecer com os seus discípulos, seus seguidores. Mas ele confortou. Ele não disse, mas eu não abri a boca, eu não reclamei, eu não lamentei. Não. Ele não se justificou. Imediatamente ele só disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. E em Jesus nós vencemos o mundo. Quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa crê em Jesus, quando a pessoa tem a sua vida em Jesus, quando a pessoa está morta para este mundo e viva para Jesus, então ela vence o mundo. Ela vence o mundo. Ela vence. Você sabe, apenas a título de exemplo, para ilustrar aflições, você pode imaginar, Esther, eu, a nossa família, as aflições, as angústias, porque nós passamos nas perseguições, até hoje. Você conhece sempre alguém, fala no nome Bispo Macedo, vai se levantar um matadouro, um mal, que vai dizer assim, esse sujeito é ladrão, é enganador, olha, esse é um falso profeta, ele é o anticristo. Você está cansado de ouvir essas coisas, não é verdade? Quer dizer, gente que não me conhece, mas joga pedra tentando destruir aquilo que Deus me deu, a reputação. Ora, minha amiga e meu amigo, você vê assim o ódio que muita gente ainda tem contra a minha pessoa, porque engravidou pelos ouvidos, ouviu alguém falar mal de mim, ou engravidou com os olhos, porque leu notícias, etc, etc, que os jornais falam, você sabe, se você não sabe, fique sabendo, papel aceita qualquer coisa. Papel aceita qualquer coisa, inclusive toda a sujeira do mundo, todas as mentiras do mundo. Então, é notório, você sabe, o ódio, o preconceito, a inveja, a injustiça, porque nós sofremos. E nós estamos aqui. Olha só, quantos anos você vem ouvindo falar mal de mim? E há quantos anos você vem seguindo, digamos assim, o trabalho nosso? Eu continuo de pé. Eu continuo vencendo. Aqueles que diziam, agora ele está perdido, agora vai acabar. Agora a Igreja Universal vai acabar. Olha aí. Minha amiga, meu amigo, o cristão, presta atenção, o cristão, o verdadeiro cristão, quanto mais apanha, mais cresce. Como assim, bispo? É igual omelete. Ovo, quanto mais bate, você pode experimentar isso. Quanto mais se bate no ovo, mais a omelete cresce. Assim é a Igreja Universal do Reino de Deus. Assim são os cristãos. Então Jesus está dizendo, olha, eu garanto que vocês vão sofrer aflições neste mundo. Porque é o mundo. É o mundo da sujeira, é o mundo da mentira, é o mundo da injustiça, é o mundo da politicagem, da safadeza. Mas tem de bom ânimo.
Eu venci esse mundo. E porque eu venci, vocês vão vencer. Em mim vocês vão vencer. Além do que, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou colocar dentro de vocês a coluna de fogo que guiou o meu povo lá no deserto. Essa coluna de fogo que está comigo agora, que me faz vencer o mundo, ela vai estar com vocês e dentro de vocês. Só que, quando a gente enfrenta uma aflição, uma angústia, um problema, qualquer probleminha, qualquer dorzinha de barriga, a gente tem necessidade, digamos assim, de comentar, de falar, de lamentar, de reclamar. E é aí é que a gente perde. Aí é que a gente perde. Porque eu não sei se você já passou, já aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu. E é costume acontecer, é comum acontecer isso. Quantas vezes eu já cheguei para a Esther e falei assim, Esther, estou com uma dorzinha de cabeça aqui, você tem alguma coisa aí para tomar? Aí ela imediatamente, toma isso aqui, ó, eu providencia alguma coisa. Olha só. Mas quando eu confessava a minha dorzinha de cabeça, ela aumentava. Ela inchava, doía mais. Mas não é só dorzinha de cabeça, não. Se você confessa uma dorzinha de dente, uma dorzinha no estômago, uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, você vai ver que ela vai crescer. Sabe por que ela cresce? Porque você deu força para ela. Você deu força para aquela dor. Você deu força para aquela maldição. Quando você confessou que aquela dor estava lhe incomodando. Quando você buscou a comiseração, como é que se diz? O carinho, a atenção, enfim, alguma coisa, uma palavra. Você confessou uma aflição, por menor que seja, aquela aflição cresce. Ela aumenta. Pode ver. Avalie a sua vida. Você vai ver isso. Você vai conferir isso no dia a dia. Eu não estou dizendo para você confessar, não, porque vai aumentar a dor. Mas eu estou apenas alertando você que isso é comum. Por quê? Porque o segredo de Jesus, eu fiquei a me perguntar por que Jesus não reclama de nada. Você não vê na Bíblia Sagrada, em todo o texto sagrado, você não vê Jesus reclamar de nada, a não ser na hora em que ele estava crucificado, quando ele disse, eu tenho sede. Imagine a sede que ele devia estar sentindo. Imagine a sede que ele estava sentindo. Minha amiga, meu amigo, foi a única vez que ele confessou uma dor, uma necessidade. Aqui ele diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Paz. Sem Jesus não há paz. E se você diz que crê em Jesus, tem Jesus, você é fiel a Jesus, mas não tem paz, você entregou seu corpo para Jesus no altar, mas não entregou a sua alma. E aí não há paz. Essa é a realidade. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. É obrigatório, é necessário, é imperiosa a necessidade de haver paz naqueles que estão em Jesus. Se você não tem paz, a sua fé não está atendendo. Cuidado. Cuidado.
Você está se iludindo. É como eu já disse, de repente você entregou o seu corpo para Jesus, mas a sua alma, seus desejos, suas vontades, você não entregou. E aí, ele não quer o seu corpo, ele quer a sua alma. Ele morreu, ele deu a alma dele pela sua alma, e ele não vai aceitar o seu corpo, pura e simplesmente. Então ele diz, no mundo tereis aflições. Ele não confessou as aflições dele. Ele não abriu a sua boca para confessar dor, lamentar, reclamar. Não. Ele disse, eu venci o mundo. Eu tenho de bom ânimo. E ter bom ânimo não é você sentir bom ânimo quando você está com dor de cabeça. Não. Ter bom ânimo quer dizer, se anime, levanta, não fica aí parado, não fica aí reclamando, não fica lamentando, não fica porque isso não vai te ajudar, vai piorar a sua situação. O que você estiver passando, segure firme, porque aquele que disse, tende bom ânimo, ele está com você. Ele está com você. Eu venci, você vai vencer também. Aguenta firme, porque isso vai passar. Isso é só por enquanto. Pode ter certeza que isso vai passar. Minha amiga e meu caro amigo, um dos grandes segredos da fé é, nos momentos de aflições, a gente segura a barra, fica firme, e não fique a confessar, lamentar, reclamar e cochichar para quem quer que seja. Mas aí você diz, bom, bispo, mas diga lá, então eu estou sentindo uma dor de barriga, uma dor desgraçada, e vou no médico, eu não posso falar para ele? São outros 500, minha amiga, meu amigo. Você está a buscar ajuda de um profissional. Então você vai falar para ele os sintomas que você tem. É outra coisa. Mas uma coisa é você falar os sintomas, lamentar, reclamar, para quem não pode fazer nada por você. Jesus disse, no mundo tereis aflições, não vamos ter aflição. Todos nós. Todos nós. Mas nós temos bom ânimo. Quer dizer, nós temos fé. Nós sabemos que isso vai passar. Então fiquemos firmes. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, é tomado por violência. Você tem que violentar-se a si mesmo. Você tem que contrariar o seu eu, a sua vontade, suas cobiças, seu coração, para que você possa entrar nele. Quando você permanece nessa fé em Jesus, o Senhor Jesus vai garantir a solução para você. É o que ele diz. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você vai vencer também. Vai vencer, não é por você não. Você vai vencer porque a minha coluna de fogo, que é o Espírito Santo, vai estar com você. Isso é muito grande. Então, aprenda isso. Isso é uma prática que você tem que viver todo dia, toda hora, todo momento. Você não pode esquecer disso. Não é só quando você está na igreja, não. Não, em qualquer lugar. Agora mesmo. Talvez você esteja aí lamentando, gemendo, e você geme calada. Mas Deus vê você. Ele vê a sua luta, a sua força, seu esforço para manter-se firme. E ele vai vir ao seu encontro. Pode ter certeza disso. Porque ele não falha. Ele não esquece. Deus não esquece. Deus sabe de todas as coisas. Então, pode ficar tranquilo que ele vai lhe ajudar. Pode ter certeza disso. Porque ele garante, no mundo tereis aflições. Mas eu venci o mundo, você vai vencer também. Graças a Deus. Por isso que Jesus, lá através de Paulo, diz, em tudo dai graças a Deus. Amém, pessoal? Então, você às vezes é uma pessoa que por qualquer motivo reclama, lamenta, você
esperava uma coisa, deu outra coisa, e você começa a reclamar, você está caindo em pecado contra si mesmo. Você está fortalecendo o mal e enfraquecendo a sua fé. Mas quando você não confessa suas fraquezas, suas debilidades, suas dores, então você fortalece a sua fé. Fortalece a sua fé e enfraquece o mal. Presta atenção. Muita atenção. Não é confessar, não é o pecado, não. O pecado você tem que confessar. A gente tem que confessar os pecados para a gente ficar livre dele. Mas com respeito às aflições, às angústias, às lutas, os problemas, as vicissitudes que a gente passa por esse mundo, não confesse. Confesse para Jesus, o Senhor. Fale com Ele. Você não tem acesso a Ele, então fale com Ele. Ele vai resolver o problema. Tá bom? Aprenda isso, viva isso. Porque de nada adianta você conhecer toda a Sagrada Escritura se você não pratica nem um pouquinho dela. Não é verdade? O diabo conhece toda a Bíblia, nem por isso deixa de ser diabo. Então, aprenda isso. Use a sua fé em seu próprio benefício. Vença as aflições. Vença os seus pensamentos de dúvidas. Vença as suas fraquezas, ficando mudo diante da dor, da aflição. Porque aquele em que você está vai sustentar você. Se é que você está em Jesus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.